O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhes davam. Então caiu em si e lhes disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhes ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhes disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e pondes um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque recuperou-o com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele um novilho cevado. Então o pai lhes disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, nossos internautas, povo de Deus se encontra aqui na paróquia Nossa Senhora do Patrocínio em Maracaí. Nós estamos nesse itinerário, nesse grande retiro espiritual, e nós já estamos hoje na 4ª semana da Quaresma. Na primeira semana nós vimos as tentações de Jesus, que foi impelido no deserto, mas venceu Satanás. No segundo domingo nós vimos a transfiguração, onde Jesus pega Pedro, Tiago e João e transfigura na presença daqueles 3 discípulos. No domingo passado, nós fomos chamados à conversão. E hoje,
quarto domingo, já bem próximo da Páscoa do Senhor, somos chamados à reconciliação, à compaixão na pessoa do Pai misericordioso. Alguns falam filho pródigo, né? Pródigo aqui é o Pai misericordioso, porque a palavra pródigo significa ser generoso, rico em perdão e misericórdia. Diferente do filho que foi rebelde e quis viver, esse filho primeiro, mais novo, quis viver como se o pai não existisse. Quando ele pede a herança para o pai, é o mesmo que ele tivesse decretado a morte do pai. A partir do momento que ele pede a herança, sobretudo naquele contexto histórico, porque a herança só é dada quando o pai parte, né? Quando o pai morre. Então, a partir do momento que esse filho quis a sua herança, ele decretou a morte do pai. Seria o mesmo que o pai para ele não existisse. Tanto é que ele foi viver numa cidade, num lugar muito longe. E a pior besteira de um filho é querer ficar longe do pai. É querer tirar o pai de cena. E o pai aqui não é qualquer um, é o próprio Deus. E ele sai, né, vive a sua vida, gasta talvez toda a sua juventude, todos os seus dons, perde tudo. E de fato, qualquer um de vocês, qualquer um de nós, se quisermos viver longe do Pai, longe da luz, longe de Jesus, nós vamos cair no nada. Nós só somos humanos a partir do divino que está em nós. Na presença do sagrado, na presença do Pai misericordioso, a gente consegue ser humano. Olha o que aconteceu com esse filho. Ele foi desumanizando paulatinamente. Imagina um judeu que não poderia comer carne impura, que é de porco. Ele ficou numa situação tão difícil que ele precisou tratar dos porcos. Olha que humilhação. E pior ainda, queria comer a lavagem dos porcos. E nem isso nos deram. Como que a gente fica longe de Deus, longe do Pai? Mas é interessante que no versículo 17, o centro desse evangelho, ele cai em si. Ele se arrepende. Faz uma retrospectiva da sua vida, e ele vê que ele deixou um grande banquete. O banquete onde ele tinha uma família, onde ele tinha tudo ali. E era bem cuidado, amado por esse pai. Ele se arrepende e quer voltar. Mas o pai, no momento que o filho saiu, o pai sempre esperou o filho de volta. O pai nos ama. O pai nunca desiste do seu filho. Então ele faz aquele exame de consciência, vê que ele estava completamente errado, mas ele quer voltar. Percebe que ele faz como se fosse uma confissão, como alguns de vocês escrevem os seus pecados. Ele coloca lá na cartinha dentro do seu coração: vou voltar, vou dizer ao pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ter chamado teu filho, trata-me como um de seu empregado. Imagina aquele pai vendo aquele filho voltar. O pai deu um passo e vai dar um abraço naquele filho. Naquele contexto, jamais os pais fariam isso, as pessoas mais idosas. Seria uma humilhação para aquele pai correr e abraçar e beijar o filho. Seria o contrário. Mas esse pai mostra, ele quer quebrar toda essa visão preconceituosa. Há um amor muito grande nessa vinda do filho. O filho foi fazer a sua experiência, igual muitos de nós fazemos a nossa experiência. E muitas vezes, como esse filho mais novo, a gente quebra a cara. Mas é preciso voltar sempre aos braços do Pai misericordioso, através de uma boa confissão, nessa caminhada rumo, não é, à Páscoa do Senhor. Mas ali também tem um filho mais velho, que estava o tempo todo com o pai, mas não sentia-se em casa. Talvez igual muitos que trabalham na igreja, né, que querem ocupar cargos, mas não faz nada com amor. Vai anotando para depois cobrar do pai, né? Eu estive com você tanto tempo, eu não desrespeitei ordem nenhuma tua, e você não me desse nenhum carneiro para que eu pudesse festejar com meus colegas. Quantos filhos fazem isso? Filhos ingratos. Detalhe, esse filho mais novo, esse filho mais velho está dentro de cada um de nós. É preciso a gente subir um degrau a mais se quisermos chegar ao céu, ser como esse Pai misericordioso. Mas se nós olharmos, né,
o contexto desse evangelho, a gente vê que tem dois grupos lá. E a gente vê nitidamente nesses dois grupos o filho mais novo e o filho mais velho, que está dentro de você, de vocês que nos assistem nesse momento através dessa live. O evangelho começa, naquele tempo, os publicanos e pecadores. Olha que interessante, dois verbos aqui. Aproximaram-se de Jesus para o escutar. Veja bem, o que aconteceu com esse filho mais novo? Ele retornou para o pai, para aproximar do pai e dialogar com esse pai, escutar esse pai. Olha que interessante, né? Ele veio com a sua cartinha então, o pai nem deu bola, simplesmente o pai o abraçou, beijou, mandou, vamos devolver a dignidade a esse meu filho, porque ele estava morto, voltou a viver, está perdido e encontrado. Como que aconteceu? No anel, na túnica branca, não é? E na sandália nos pés. Aquele filho maltrapilho, aquele filho todo chagados dos seus erros, o pai estava lá para devolver a dignidade dele. E aí tem um outro grupo, né? Os fariseus, porém os mestres da lei, que representa muito bem aqui o filho mais velho, né? Que vieram para quê? Para criticar Jesus. O que o filho mais velho fez? Criticou o pai, não é verdade? Esse teu filho gastou o dinheiro, gastou a sua herança com prostituta, com isso ou aquilo, e tu vem e mata um novilho gordo para ele? Isso não está certo. Eu estou ao teu lado, eu faço tudo o que o Senhor me pediu. Mas ele fazia por fazer, não fazia por amor. E quando a gente faz por amor, tanto é que ele fala, ó, esse teu filho, olha bem, esse teu filho julgando o dedo, em vez de falar, esse meu irmão, né? E o Pai misericordioso fala, olha, no final do evangelho, né? Ele estava morto, voltou a viver, não é? Esse teu irmão, mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Então a gente vê hoje, nessas belíssimas leituras desse quarto domingo do Evangelho, a primeira leitura, Josué mostra para nós, não é, que Deus vem, tira de cada um de nós o opróbrio, a escravidão, né? Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebravam a Páscoa. Fizeram uma passagem aqui. Tiraram eles ali, saindo do Egito, eles fizeram lá uma Páscoa, agora chegaram na terra prometida e fizeram a Páscoa. Nós também estamos nos preparando para essa Páscoa. Como que o Senhor tira de nós o opróbrio? Através do sacramento da confissão, onde aquele filho, é exemplo do filho pródigo, vem na presença do Pai misericordioso, que está na presença do sacerdote. Aquele filho vem, se acusa, ele não vai para a cadeia, ele é restituído à dignidade dele, sai livre para Deus, para recomeçar uma nova vida. A gente vê isso também na carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. Esse filho estava morto, voltou a viver, estava perdido, foi encontrado. Deixar encontrar-se com Deus, tornar-se uma criatura nova. E a gente vê isso, né? Como que nós nos tornamos uma criatura nova? O Senhor Jesus fez isso. Morrendo numa cruz, na sua paixão, morte e ressurreição, Ele nos purificou, nos salvou. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas falhas, e colocando em nós as palavras da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo. O que é isso, embaixador? Aquele que representa você que está me ouvindo nesse momento. Você que é batizado, você que é cristão católico, é chamado a ser um embaixador de Cristo, ou seja, um representante de Cristo, enquanto um ser humano que está na presença de Deus todos os dias. Como fazer isso? É melhor ser um bom pai. Tem que ser um bom pai. Tem que ser uma boa mãe, um bom padre, um bom cristão. Não fazer as coisas por vanglória, por competição, por querer algo em troca. Mas fazer tudo que você for fazer, dar uma pitada de amor, como o sal. Nem que for um pouquinho de amor. O sal no pão, o sal no arroz, não aparece, mas dá o sabor. Quer ter uma vida saborosa, quer ter alegria, coloque-se na presença do Pai misericordioso todos os dias. Faça como o filho pródigo. Faça uma revisão da sua vida todos os dias. E quem dera, quando você for deitar essa noite, você puder falar, graças
Graças ao bom Deus, eu fui tocado, eu pude ajudar pessoas, eu fui um representante de Cristo, aqui como Paulo fala, embaixador de Cristo, porque eu amei melhor o meu filho nessa manhã, nesse dia. Eu consegui reunir com a minha família, há tempo eu não fazia, para sentar junto, para irmos à igreja juntos, para comermos e agradecermos a Deus pelo dom da vida, porque nós estamos vivos. Quantas coisas nós poderíamos fazer para sermos embaixador de Deus em pequenas coisas cotidianas, assim como o fermento que dá sabor à massa, aos alimentos. Se a sua vida não tem sabor, retorne para o Senhor. Faça como o filho pródigo, reconcilie-se com Jesus. Não perca um minuto da sua vida. Eu vou finalizar a minha reflexão pedindo que a Virgem bendita, Senhora do Patrocínio, envolva cada um de nós com os seus braços maternais, com o seu manto sagrado. A Senhora do Patrocínio, querida Mãe, abençoe a cada um de nós, abençoe a nossa família, abençoe todos que estão participando dessa missa, neste momento, através das lives, dos meios de comunicação. Vocês estão aqui nessa bonita paróquia, Nossa Senhora do Patrocínio. Olhe, Mãe, para nós, seus filhos, somos fracos, somos barros, mas nós nos sentimos amados, um barro amado por Deus. Ajude-nos, querida Mãe, a fazer como o filho pródigo fez, voltar aos braços do Pai misericordioso, para que Ele possa trabalhar em nós, transformar todas as nossas dificuldades, a falta de amor, a falta de carinho, a falta de solidariedade, num vinho bom de paz, de amor, de compaixão, de tudo aquilo que a gente for fazer a partir de hoje, que possa ser feito tudo para a honra e glória de seu Filho Jesus. Que nós possamos ter, Mãe, a partir da sua proteção, a partir do teu exemplo, que nós possamos colocar em prática tudo que seu Filho nos disser. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre seja louvado.